Gravando. Pronto. Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula do dia 8 de abril, né? Oficialmente, nossa primeira aula do curso de Matemática Discreta, do curso de Ciência da Computação da UVA. Peço a todos que registrem suas presenças aí no chat, por gentileza. Né? Vocês sabem, vocês que já foram meus alunos no semestre passado, vocês compreendem bem a importância de registrar a presença. Bem, gente, então, nós vamos começar hoje um pouco diferente. Primeiro, eu quero enfatizar a questão dos objetivos de aprendizagem, das unidades que nós já iniciamos, certo? E que nós estamos iniciando também, beleza? Então, eu vou passar aqui uma apresentaçãozinha para vocês. Opa, pronto. E essa primeira unidade de conhecimento, ela já é velha conhecida de vocês, que foram meus alunos de lógica matemática, né? Então, a primeira... Espera aí, está entrando gente. Pronto. Seja bem-vindo, Igor. E os demais que forem entrando aí. Igor, registra a tua presença no chat, por gentileza, tá bom? Então, gente, é o seguinte, nossa primeira unidade de conhecimento é aquela que fala sobre LaTeX, tá bom? Então, quem já foi meu aluno já fez basicamente uma revisão do LaTeX, né? Mas quem não foi, né, é bom aprender, é bom se familiarizar com o LaTeX. Então, quais são nossos objetivos com relação ao LaTeX? Né? Então, ao final dessa unidade de conhecimento, é interessante que você seja capaz de conhecer o ambiente LaTeX e alguns dos comandos básicos. Os comandos e o conteúdo que eu coloquei naquele vídeo, que é o vídeo número 0, né, de pré-aula, eles são comandos muito básicos. Aqui dali é o suficiente para que você possa fazer as tarefas, as 6 tarefas que vão ser passadas ao longo do semestre, e ali é o básico, certo? Mas como eu coloquei para vocês no vídeo, cabe a todos, a quem tiver interesse, e eu acredito que é bom vocês terem esse interesse, se aprofundar no estudo do LaTeX. LaTeX é uma ferramenta muito vasta, você vai utilizar ele em muitos momentos aqui no curso de Ciência da Computação. Bom, e o segundo objetivo dessa unidade de conhecimento é você ser capaz de escrever fórmulas usando o ambiente matemático LaTeX. Bom, deixa eu só contextualizar para vocês qual a importância desses objetivos de aprendizagem. Né? A primeira importância dele é que você será capaz de fazer uma autoavaliação. Então, você estudou o LaTeX, você estudou a videoaula, você fez uns resumos, você testou, experimentou, e aí você olha para esses objetivos de aprendizagem, né? E faz digamos assim, se pergunta, será que eu consegui atingir esse objetivo? Será que realmente eu conheci o ambiente LaTeX? Será que eu estou familiarizado? Se as respostas forem negativas, aí o que é que eu recomendo? Volta para o vídeo, pega os PDFs que eu disponibilizei e estuda um pouquinho mais, certo? Se a resposta foi positiva, joia, então significa que você atingiu o objetivo de aprendizagem, tá bom? Então, bola para frente. Bom, essa foi a nossa, eu estou chamando de primeira unidade de conhecimento, mas eu acho que o ideal seria a unidade 0, né? Então, já a nossa segunda unidade, que é a unidade do pensamento lógico, que nós estamos começando com o primeiro capítulo do livro-texto, ele já tem um conjunto de conhecimentos, né, bem mais vasto, que ao final desse capítulo, ao final dessa unidade, ou seja, nós temos a aula dessa semana, temos a aula da semana seguinte, então, nessas 2 semanas, é interessante que vocês, ao final dessas 2 semanas, tenham adquirido esses conhecimentos que eu estou colocando aí no slide, correto? Então, vamos lá, vamos rapidinho aqui para vocês entenderem bem. Primeiro objetivo de aprendizagem, compreender os conceitos de conectivos e proposições. Esse primeiro objetivo, você já deve trazer... Opa, tá chegando gente aqui. Pronto. Beatriz, seja bem-vinda e, por favor, registre a sua presença no chat, tá bom? Então, voltamos aqui para o nosso conteúdo da aula. Olha, eu diria que o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo e oitavo objetivos, quem foi meu aluno de lógica matemática no semestre passado vai cobrir esses objetivos no bolo. Então, já é um conceito, né, já são conhecimentos que vocês devem ter trazido da disciplina de lógica matemática.
Bom, quem foi meu aluno de lógica matemática em outros tempos, né, mais para trás, e que por acaso tenha esquecido de alguma coisa, aí é bom focar nesse conteúdo, certo? Pegar um livro-texto, dar uma estudada legal, pegar as videoaulas, né, entender bem para poder refrescar a memória de vocês. A meu ver, quem passou por lógica matemática, esses conhecimentos estão no cérebro de vocês em algum lugar. É só refrescar a memória. Então, essa primeira unidade de conhecimento, ela, de certa maneira, não traz muitas novidades para vocês. Bom, aí onde é que entra a novidade? Onde é que chega a novidade nesse capítulo, que é o capítulo de pensamento lógico? Bem, são esses 3 últimos pontos aqui. Expressar... Opa, tá chegando gente. Rai, seja bem-vinda. Por favor, registre a sua presença no chat, você que acabou de chegar. Bom, então, esses 3 últimos pontos aqui, certo? Expressar a importância das definições em matemática, empregar sistemas axiomáticos e aplicar métodos de demonstração, são os 3 pontos que eu considero cruciais para o bom desempenho de vocês a partir desse capítulo, certo? Então, eu preciso que vocês foquem a atenção, né, nessas três sentenças, né, expressar a importância das definições matemáticas. Eu abordei isso acho que foi no vídeo 2 da pré-aula, né, da pré-aula número 1, ou foi a número 2, não estou lembrado direito, e empregar sistemas axiomáticos também. Hoje a gente vai voltar para esses assuntos, a gente vai tentar dar uma aprofundada neles. E o último item, né, aplicar métodos de demonstração direta, por contraposição ou por contradição, isso é o assunto da nossa próxima aula da semana que vem, do nosso momento síncrono. Mas vocês sabem que na aula de segunda-feira, que é o momento assíncrono, vocês devem assistir a videoaula, devem dar uma olhada no material do livro-texto, tá bom? Para chegar na aula de quinta-feira já com algum conhecimento. Então, só queria enfatizar mais uma vez para vocês a importância das atitudes de vocês, do protagonismo de vocês nesse contexto de a sala de aula invertida. Bem, está chegando mais gente aqui. Germana, seja chat, por gentileza. Bom, gente, então, dito isso, pergunto a todos, né, veteranos, né, pessoal que já fez lógica matemática semestre passado comigo, ou que fez há 10 mil anos atrás, alguma dúvida com relação aos objetivos de aprendizagem? Então, só para reforçar, chegou no final dessa unidade, você olha para esse material que eu deixei lá no sistema acadêmico, está lá no sistema acadêmico para vocês, e aí você faz uma autoavaliação. Será que eu consegui realmente atingir os objetivos de aprendizagem propostos pelo professor? Certo? Lembre-se que, ao longo dessa unidade, vocês também vão fazer tarefa, né? Certo? Então, tudo isso aí vai contribuindo. Talvez, ao final da semana que vem, que é quando a gente vai chegar nesse último ponto, né? Aplicar métodos de demonstração, vocês ainda tenham muitas dúvidas. E aí você faça a sua autoavaliação e diga assim, bom, eu não atingi o meu objetivo. O que você deve fazer? Se desesperar? Não, você volta a estudar, tranquilo, certo? Então, tenha esse cuidado de constantemente se autoavaliar, certo? Então, é importantíssimo para vocês, né? Vocês já estão no nível de maturidade estudantil um pouco maior, né? Já deixaram o ensino médio, já estão no ensino superior, estão no segundo período do curso, então é bom, cada vez mais, ter essa consciência de saber se autoavaliar. Beleza? Bom, gente, então, dúvidas nenhuma, né? Tranquilo. Eu vou só tirar essa apresentação aqui e agora a gente vai partir para o nosso Kahoot. Deixa eu só encerrar aqui a apresentação, certo? Eu vou preparar aqui o Kahoot para que a gente possa começar a trabalhar, né, o nosso primeiro Kahoot de hoje. Lembrando, esse nosso primeiro Kahoot vai ser sobre LaTeX, né? Eu disse para vocês, lá na nossa primeira aula, segunda-feira, que serão 18 Kahoots, cada um vale uma nota, né? Então, nós vamos começar aqui com um Kahoot de LaTeX, certo? Aí, deixa eu preparar aqui. Já eu libero também o PIN para vocês. Beleza? No mais, está tudo bem, né, galera? Tudo tranquilo.
Vamos lá, play. Atenção, atenção. Tomara que não haja nenhum problema com a conexão. Beleza. Vamos lá, filhinho. Diz o carro demora. Opa. Atenção, atenção. Vamos agora fazer a apresentação. Né? Ladies and gentlemen. Então, o nosso PIN eu vou colocar aqui no chat, certo? O pessoal do semestre passado já está familiarizado. Já sabe como é que a coisa funciona, né? Ops. Carro.it. E o PIN, esse daqui, 922-0907. Todo mundo está vendo aí, bonitinho, aí na tela? Deixa eu aumentar aqui o volume para a gente poder... Isso. Todos ouvem também o regzinho? Beleza, beleza. Vão entrando aí, turminha, para a gente poder começar a nossa primeira atividade. Pessoal que nunca participou de um Kahoot, pessoal que não foi meu aluno no semestre passado, né? Espero que goste da experiência. É um método, uma atividade bem divertida até. E lembrando que vale ponto, vale nota, faz parte da avaliação de vocês. Ô, Matheus, que coisa boa que você estava com saudade dos Kahoot. Bom saber. Ah, tá faltando gente ainda. Só mais um tempinho que... Opa! Só mais alguns segundos para a gente começar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai pegar o bonde andando. Opa! Ó, tô vendo aqui que no chat tem 22 pessoas comigo, né? Então, são 21, tá faltando ainda 2 pessoas aqui para começar. Ah, que legal, Mariana. Bom saber que estava fazendo falta para vocês. Tomara que outros colegas também passem a usar o Kahoot. Eu acho uma ferramenta muito boa para iniciar a aula. Opa, tá chegando gente. Vitor, seja bem-vindo. E, por favor, registre a sua presença aí no chat, por gentileza, Vitor. Bom, então vamos lá, né? Já tá, a hora está avançando. Vamos iniciar o nosso Kahoot de hoje. Então, introdução LaTeX, revisão para quem já viu o semestre passado. Se preparem para pontuar. Primeira questão, verdadeiro ou falso, né? O código escrito na linguagem do LaTeX, ele deve ser compilado. Isso é verdadeiro ou é falso? Está facílimo essa pergunta aí, é para todo mundo acertar, espero que todo mundo acerte. Vixe, Maria, peraí, Vitor. Vou copiar aqui. Atenção. Pronto, Vitor, está no chat o fim. Show de bola, maravilha. Caramba, vocês todos acertaram, parabéns. Então, a linguagem um código do LaTeX, realmente ele é compilado, né? Ele transforma o código ou no arquivo PDF ou no arquivo PostScript. Em geral, a gente usa mais o arquivo PDF, tá certo? Então, não tem muito que a gente discutir aqui, vamos avançar. Como é que está nosso pódio, né? Beleza, temos aqui o Janda em primeiro, Henrique, Germana, João Paulo e Matheus, o top 5, né, do nosso carro de hoje. Beleza? Ô, Mariana, quem sabe no próximo semestre eu altere essa questão aí, tá bom? Vamos avançar aqui, porque ainda tem mais perguntas e pode haver modificações no pódio, né? Opa, pergunta de quiz. Para utilizar o LaTeX, é necessário instalar os seguintes softwares. Então, quais são os softwares que você precisa instalar no seu computador, caso você use o LaTeX na versão desktop? Né? Você sabe que você pode usar o LaTeX também na versão web. Baixar um pouco mais de som.
Mas cuidado que tem as cascas de banana. Show de bola. A maioria acertou, mas 5 pessoas cometeram um pequeno deslize ali. Vamos lá. Então, basicamente, o que você precisa para trabalhar com LaTeX no seu computador é um compilador, que no caso do vídeo lá eu apresentei para vocês o MikTeX, mas eu creio que existem outros compiladores, e o editor de texto. Você pode usar até o editor, o Notepad, né, o bloco de notas do Windows, né, ou de um outro editor qualquer. Só que, nesse caso, você fica mais limitado. Então, eu recomendo você buscar um editor como o Text Studio, né, mas existem muitos outros aí, tá bom? Então, essa é a configuração básica para você utilizar o LaTeX, beleza? Bem, leitor e compilador, não é, assim, o leitor de PDF, ele não é tão necessário. Por quê? Porque no próprio editor que você instalar, né, como, por exemplo, o Text Studio, ele já tem um leitor embutido. Um editor de códigos e um depurador. O depurador é mais para a gente utilizar em linguagem de programação. Se bem que dentro de um editor como o Text Studio, a gente tem uma ferramenta que funciona como um depurador, né, que ele mostra justamente onde é que tem problemas no código da gente. Beleza? Vamos avançar, vamos ver se houve modificações. Eita, a Mari bateu o recorde de avanço, subiu 6 posições. Parabéns, Mariana. João de Lucas, teve aqui muitas modificações. Beleza, significa que a coisa está disputada. Vamos lá. Mais uma questãozinha de verdadeiro ou falso. Com relação aos comandos no LaTeX, o que está entre chaves é obrigatório e o que está entre colchetes é opcional. Tenham muito cuidado com esse tipo de questão que apresenta 2 alternativas para vocês. Certo? Vamos lá, prestar atenção. Uma resposta simples. Isso daí tem a ver com a sintaxe do LaTeX, certo? Com as questões relacionadas à sintaxe. Engraçado, a música sumiu. Opa, temos aqui Foi relativamente equilibrado, certo? Então, esse tipo de questão, às vezes, confunde vocês, né? Confunde qualquer um. Bom, é verdadeiro. O que está entre chaves, né, quando você vai escrever um código, ou quando você está lendo a documentação de um ambiente do LaTeX, aquilo que está entre chaves é parâmetro obrigatório. E o que está entre colchetes é opcional. Esse padrão é basicamente utilizado em tudo quanto é linguagem de programação. Certo? Então, você pode observar que em muitas linguagens de programação se usa também esse mesmo padrão. O que está entre colchetes é o que é opcional. Bom, na verdade, essa informação que está entre colchetes, você vai ver muito isso na documentação de uma linguagem. E aí eu abro um parênteses importante para vocês. Quando você estudar uma linguagem, quando você estudar um framework também, procurem entender a documentação dessa linguagem, a documentação desse framework, porque é lá onde vai estar as informações mais importantes para você poder entender bem como é que funciona a ferramenta, beleza? Mas vamos aqui avançar um pouquinho, certo? Vamos ver se teve... Olha, o Bruno Moto também subiu 6 posições, mais um recorde. Esse daqui está sendo um dos carros mais disputados que eu já fiz, né? Desde o semestre passado. Se bem que só fiz um semestre, né? Gente, mais um quiz. No tipo de documento article, os seguintes itens devem aparecer exceto. Ó, quando tem essas perguntas do tipo exceto, né? É preciso ter muito cuidado também. Então, nós temos ali section, subsection, chapter e subsection. Então, um desses itens aí, ele não aparece num documento do tipo article, certo? Lembre-se que o article é um dos tipos de documentos que a gente pode criar no LaTeX. Lá. Bom, então, no caso aqui, chapter, que é capítulo, né? Então, ele não deve aparecer nos documentos do tipo article. Então, artigos não tem capítulos, certo? Então, é uma coisa mais ou menos intuitiva, tá bom? Então, beleza. Algumas pessoas colocaram aqui o subsection. Então, esse subsection seria descartado, né, por eliminação, porque quem já leu artigos científicos sabe que os artigos geralmente são divididos em seções, e as seções de um artigo podem ser subdivididas em subseções, beleza? Mas tudo bem, vamos lá. Próxima pergunta.
Eita, mais outro recorde aqui. Eu estou vendo que há uma disputa lá nos bastidores muito, muito bacana, né? Então, aqui, mais uma vez, a Mari subiu 5 posições, bateu o recorde. O Gio De Lucas continua em primeiro, se não me engano. Acho que ele ainda não perdeu essa posição. E o Pedro Eduardo subiu aqui para a terceira. Vamos lá, vamos avançar, porque ainda tem mais perguntas. Esse é o carro maior da nossa disciplina. São 10 perguntas, porque era o vídeo de conteúdo maior. Os próximos terão entre 5 e 6 perguntas, beleza? Bom, ao apertar F5 no Text Studio, a seguinte ação será executada. Então, qual dessas ações é desencadeada quando você aperta F5, né? Quando você está usando o Text Studio? Foi algo que eu falei lá no vídeo. Beleza? Acho que todo mundo vai acertar isso. Não foi bem assim, deu empate, né? Então, vamos lá. Então, pessoal que marcou a opção errada, o que é que isso significa? Precisa que você ou volte a assistir o vídeo, ou tenha um pouco mais de atenção, né? Certo? Então, os 10 que erraram, né? Aliás, foram 11, na verdade, que erraram. Foi a maioria que errou. Talvez vocês não tenham prestado atenção nessa parte do vídeo. Então, ao apertar F5, você compila e visualiza o seu documento que você está produzindo lá no Text Studio, certo? Entendido? No caso aqui, a opção 10, né, que seria, aliás, os 10 que marcaram só compilação, não é F5, se não me engano, é o F6. Certo? Vejam que eu também botei umas opções casca de banana, né? Compilação e visualização, e só compilação, isso pode ter contribuído para confundir vocês. Salvar documento, geralmente o padrão de salvar documento ou é Ctrl+B ou é Ctrl+S. Vocês podem observar isso nos demais aplicativos dos ambientes Windows. Vamos lá, avançando. O João Paulo agora foi o recordista, né? Coisa aqui tá bonita. Vamos lá, que ainda tem mais perguntas. O Beamer. Bom, o Beamer é um ambiente do LaTeX, né? Que serve para um determinado tipo de tarefa bem específica, ok? Então, também está fácil isso daí. Quem assistiu o vídeo e prestou atenção, com certeza vai acertar essa alternativa. Essa pergunta aí está praticamente dada, né, aquela para não zerar. Vamos lá. Atenção. Show de bola! A maioria acertou, criar apresentação. Então, quando você deseja criar uma apresentação, você utiliza esse pacote Beamer. No caso, o Beamer não é um ambiente, eu até acabei me expressando mal enquanto eu estava comentando a questão. O Beamer é um pacote, um package, né, como o linguajar do LaTeX, e ele tem vários templates para você criar apresentações. O Text Studio possui um assistente que te auxilia na utilização do Beamer, certo? Não sei se outros editores possuem também. E nos editores web eu também desconheço, né? No Overleaf, pelo menos no Overleaf, eu acho que não tem esse assistentezinho. Beleza? Vamos avançar para a gente... Vamos lá, a Jana continua na liderança, o Alcântara aqui bateu recorde, o negócio está bonito, está bonito. Verdadeiro ou falso. Comandos, ambientes e pacotes são 3 objetos básicos do LaTeX. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos lá. Eu acho que eu acabei dando spoiler dessa pergunta em vários momentos aqui na minha fala anterior. Então, turma, sempre prestar atenção no que eu estou falando, porque aqui e acolá eu posso acabar dando dicas valiosas para as demais questões. Show de bola, quase a totalidade. Parabéns para todos, fico muito feliz com esse resultado. Então, comandos, ambientes e pacotes são 3 objetos básicos do LaTeX. Você precisa compreender bem como é que eles funcionam para você poder ter um desempenho legal no uso do LaTeX. Com relação aos pacotes, eu queria só fazer uma rápida menção, que assim, existem pacotes para as mais diversas necessidades de um usuário do LaTeX, certo? Por exemplo, o Beamer é um pacote para quem precisa fazer apresentações. Existem pacotes que são destinados a quem trabalha com lógica, né? Para escrever fórmulas da lógica matemática, escrever tableaus,
Existem pacotes para construir grafos. Então, por isso que eu digo, é interessante você conhecer as ferramentas que o LaTeX te oferece para você extrair o máximo possível dessas ferramentas. Vamos avançar. Opa, teve aqui o Alessandro, a maior sequência de acerto com 7 respostas, ganhou um foguinho, beleza, o negócio está bonito aqui. Vamos avançar, que ainda temos mais perguntas para a gente poder passar para o nosso segundo quiz. Gente, caracteriza o ambiente em LaTeX. Então, vejam bem, quando eu falei ambiente na questão anterior, né, eu estava dizendo que o ambiente é um objeto básico do LaTeX, certo? Então, como é que você referencia um ambiente dentro do LaTeX? Aí é uma questão de sintaxe, né, também eu acho relativamente simples. Para quem assistiu o vídeo bem direitinho, não vai se confundir. Show de bola. Maioria acertou. Begin, nome do ambiente e end. Então, você observa aí que os delimitadores de ambiente, que é o begin e o nome do ambiente entre chaves, e o end e o nome do ambiente entre chaves, se assemelham muito ao begin e o end da linguagem de programação Pascal, certo? E aí você observa também que aquilo que está entre chaves é obrigatório, certo? Quando você estudar a documentação de algum ambiente do LaTeX, você vai observar que em muitos deles possuem os parâmetros que são opcionais, que vão estar entre colchetes, de acordo com a resposta anterior que a gente já viu em momentos anteriores. Beleza? Bom, gente, vamos lá, avançando. O Jander continua mantendo a liderança, mas ele vem sendo seguido de perto aqui. Beleza? Vamos já quase terminando. Bom, qual das alternativas gera a fórmula da imagem? Eu tenho aqui uma fórmula que foi escrita utilizando LaTeX, e aí, nessa fórmula, foi utilizado alguns comandos. Então, eu estou dando aí um pouco mais de tempo para vocês, porque se você quiser testar aí no seu computador, ou utilizar o Overleaf, né, que é via web, então fiquem à vontade. Bom? Eu acho interessante nessas questões que tem um tempo maior, que o Kahoot coloca essa musiquinha que fica bem lenta, aí ela vai ficando mais tensa, parece assim um filme de suspense. Vocês vão ver. Aumentar aqui o volume, né, para ficar mais evidente aí. Lá tá quase todo mundo concluindo. Vamos lá. Nos últimos 10 segundos agora. E aí a música começa a ficar mais tensa. Beleza, maioria acertou, muito bem. Nessa questão, o que é que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? É que nessa questão aí nós estamos falando de um ambiente do LaTeX, que é um ambiente matemático. Nós entramos e saímos do ambiente matemático a partir desse cifrão, né, desses dois cifrões. Aqui eu tenho esse primeiro cifrão, esse segundo cifrão. Tudo aquilo que você escrever entre esses dois cifrões será interpretado pelo LaTeX como pertencendo a um ambiente matemático. Por exemplo, se você tentar escrever esse comando /fi, /psi, /vi, enfim, todos esses comandos que estão aqui, fora desses dois cifrões, o que é que vai acontecer? Muito provavelmente, o compilador do LaTeX vai interpretar isso como erro, certo? Então, é sempre bom você ter esse cuidado para evitar erros. Então, vai trabalhar com ambiente matemático, já coloca os dois cifrões
e pronto, e manda brasa, tá certo? E vários comandos que são do ambiente matemático só vão funcionar dentro do ambiente matemático. Então, se você tentar escrever eles fora do ambiente matemático, não funciona. Beleza? Avancemos aqui. Matheus aqui, maior sequência com 9 respostas. Muito bem, parabéns. E vamos adiante, vamos adiante. Última questão para definir o nosso pódio. Qual das alternativas gera... Meu Deus, tá dando para enxergar direito aí essa fórmula? Eu devia ter excluído essa questão, porque está muito ruim, pelo menos para mim aqui. Gente, vai na sorte mesmo aí. Eu realmente deveria ter excluído essa questão. Certo. Vamos lá, vamos ver como é que está a sorte de vocês. Né? Para quem estiver conseguindo ver direitinho aí, ótimo. Ó, é uma bicondicional. O lado esquerdo da bicondicional tem uma condicional, alfa é um antecedente, aí entre parênteses, outra condicional, beta é um antecedente e o consequente é um gama, beleza? E aí, do lado direito da bicondicional, nós temos uma outra condicional em que o antecedente é uma conjunção formada por um símbolo alfa e um símbolo beta, e o consequente dessa segunda condicional é o gama. Já dei vários spoilers aí. Não sei se vocês vão conseguir enxergar as alternativas, que também está muito ruinzinho. Vamos lá. Eu acho que vocês vão conseguir acertar. Ó, a chave para matar essa questão, né, Opa! Olha aí que legal! A maioria acertou, coisa boa. O Marvin, como sempre, com comentários jocosos lá no chat. João Paulo lembrou do semestre passado. Muito bem, João Paulo. Significa que você prestou bem atenção da aula do semestre passado. Show de bola. Então, gente, realmente essa opção aqui é a correta, certo? Muito ruimzinho para a gente chegar, mas vamos ver aqui o pódio. Nosso terceiro lugar, Pedro Eduardo, acertou todas as questões. Segundo também o Matheus, todas as questões. E o primeiro lugar, o nosso amigo Alessandro, né? Vocês observem bem, o Jander estava mantendo a liderança, acho que até a sétima... Eu errei essa última, professor. Oi? Eu errei essa última aí. Ah, tá. Olha aí, o Marvin já está fazendo onda com você ali, certo? Olha, a maioria dos jogadores respondeu a todas as perguntas corretamente. Parabéns, certo? Então, 68% correto. Bom, show de bola. Gente, agora a gente vai, né, passar para um outro Kahoot, porque eu disse para vocês que essa nossa primeira aula oficial, né, vocês teriam um Kahoot sobre o LaTeX e um Kahoot sobre as videoaulas da revisão de lógica matemática, certo? Ao final desses dois Kahoots, a gente dá aquele intervalinho, certo? E aí, depois a gente parte para o segundo tempo da disciplina, da nossa aula, que hoje vai se estender um pouco mais, além de 11 horas. Né? Talvez hoje a gente chegue até às 11h20, 11h30, que eu preciso comentar com vocês alguns conteúdos, tá certo? Então, deixa eu preparar aqui o próximo, beleza? Aguardem um instantinho. Enquanto eu estou preparando aqui, se vocês quiserem tomar uma água, é rapidinho aqui, a coisa é bem rapidinha. Vamos lá. Mas a partir da aula da próxima semana, a gente vai ter só um Kahoot por aula, certo? É porque essa primeira aula realmente é muito conteúdo, porque tem a parte de LaTeX, tem as 2 revisões. Mariana, então você lembrou bem, a aula realmente, oficialmente, até às 12h10, né? Está lá no horário. Mas como eu havia dito para vocês, lá no nosso primeiro dia de aula, essas aulas remotas, a gente precisa adequar ela a essa realidade, né? Então, uma aula de 10 às 12h10 no presencial,
tem uma dinâmica diferente. Nesse modelo aqui, esse tempo todo de aula, 2 horas, é extremamente cansativo e os especialistas dizem que é pouco produtivo. Por isso que eu dou uma reduzida. Mas hoje a gente vai ter que dar uma... Bom, vamos lá. Mas foi muito bom a sua observação, viu, Mariana? Peraí. Um momentinho. O negócio aqui tá... Peraí, isso daqui é qual, meu Deus? Eu tô aqui meio perdido, porque eu abri várias abas do Chrome. Opa. Eu vou começar a fechar a aba do Chrome aqui, porque eu acho que ele tá sugando tudo quanto é de memória aqui do computador. Opa. Ah, tá aqui, achei. Agora vai. Pronto. Beleza. Olha, meu Deus do céu. Momentos de tensão. Peraí. Ah, achei. Pronto. Agora sim. Agora vamos à apresentação. Como é que é? O Google Buraco Negro. Isso, exatamente. Pronto, agora vai. Vocês estão vendo aí que o negócio tá demorado, né? Aqui o processamento, mas vai. Opa! Então, vamos lá. Nosso glorioso PIN está carregando ainda. Atenção. 6116490. Está todo mundo vendo aí. Beleza? Aguardando os jogadores. Vamos lá, turminha. O endereço é o mesmo, certo? Kahoot.it. E aí você digita esse PIN aí. Show de bola. Pronto. Agora vocês estão mais rápidos, né? Se familiarizar aí com a dinâmica. Todo mundo já? Opa! Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Mais um. Bom, vamos começar, né? Opa! Faltava o João Paulo. Podemos? 20. Mais 2. Estão faltando 2 ainda. Lá. Vamos começar. Gente, nossa revisãozinha de lógica matemática, parte 1, tranquilo, nada muito difícil, é mais para refrescar a mente de vocês. Começar com o quiz. Lei de formação de uma tabela verdade. Essa questão sobre tabela verdade é aquele tipo de questão que você não deve esquecer jamais, né? Você vai ficar velho, né, lembrando disso daqui. Lá, rapidinho. Quem errar essa questão vai ter que pagar uma prenda, viu? Porque é muito fácil. É uma questão, pelo amor de Deus, é muito básica. Meu Deus, Pedro, sério? Jesus, 6 de vocês ainda erraram, minha gente. Pelo amor de Deus. Para vocês nunca mais esquecerem na vida de vocês que a lei de formação de uma tabela verdade, né, a quantidade de linhas de uma tabela verdade,
ela está em função da quantidade de símbolos, ou seja, é 2 elevado a n, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, 2 elevado a n, não esqueçam jamais, por tudo quanto é mais sagrado na crença de vocês. Tá certo? Se eu fizer essa pergunta na avaliação e alguém errar, vai perder a prova toda. Certo? Estou exagerando. Bom, vamos lá. Pronto. Bom, vocês viram aí a sugestão da Mariana no chat? Uma sugestão bem... o Jander começa novamente aqui na pole position, né? Na liderança. Vamos ver se ele mantém essa liderança até o final, certo? Senão não vai haver outras surpresas. Tá de hack. Boa, Vitor. Vamos lá. A contrapositiva de uma condicional, P condicional Q, então lembre-se bem, turma, contrapositiva. Não confunda a contrapositiva com a recíproca. Certo? Já estou dando aqui um spoiler legal, uma dica valiosíssima da questão. Ok? Também é muito tranquila essa questão aí. Show. A maioria não acertou. Vamos aqui, olha como é importante essa parte de revisão, certo? 9 acertaram, mas 10 dançaram, né? Então, vejam bem, a contrapositiva de uma condicional é uma outra condicional onde o consequente da condicional original, ele passa a ser antecedente e o antecedente passa a ser consequente, porém negados. Quando eu falei para vocês terem cuidado para não confundir com a recíproca, né? É porque a recíproca é essa vermelhinha aqui, que uma pessoa marcou, certo? Então, uma pessoa confundiu-se com o conceito de contrapositiva e recíproca. A contrapositiva, ela é equivalente à condicional original, certo? Então, vejam bem, a contrapositiva é equivalente. Já a recíproca, ela nem sempre ela é equivalente, porque há situações em que você vai construir a recíproca de uma condicional e ela vai dar o valor de verdade dela diferente da condicional original, certo? Então, tenha muito cuidado. Já a contrapositiva, ela é equivalente à condicional. Então, tranquilamente, você pode substituir essa condicional P, condicional Q, por não Q, condicional não P, porque é a contrapositiva. Contrapositivas são equivalentes. Beleza? Alguém aqui marcou a opçãozinha azul, onde eu simplesmente neguei o antecedente e neguei o consequente. Aí não é nem contrapositiva, nem, como é que se diz? A recíproca. É uma outra fórmula que não é nenhuma dessas duas. E essa última aqui, que eu acredito confundiu muita gente, né? Ela também é equivalente a uma fórmula condicional. Só que aqui a equivalência é chamada de implicação, certo? Então, lembre-se que quando nós estudamos no semestre passado a lógica matemática, eu apresentei para vocês as regras de inferência e as regras de equivalência. Entre as regras de equivalência, existiam uma equivalência chamada implicação, que é justamente essa disjunção aqui. Ou seja, eu posso expressar uma condicional a partir de uma disjunção com o antecedente negado, que é justamente isso daqui. E eu acredito que confundiu muita gente. Beleza? Entendido? Vamos avançar. Próxima questão. Nosso amigo Jander mantém a liderança, mas o Bruno está subindo. O Pedro também subiu 5 posições. Lembre-se que o Pedro foi o campeão do carro passado, né? Esse cara aí pode surpreender. Vamos lá, outro quiz. São regras de equivalência. Não, foi não, Pedro. Me confundi. Tranquilo. Vamos lá, regras de... veja bem, eu tenho ali... São regras de equivalência, exceto... Ali não é dupla negação, a simplificação, a implicação e a associatividade. Vamos lá, vamos ver quem aqui acerta. Eu acabei de falar de regra de equivalência, não é possível que vocês não tenham sacado lá as dicas. Muitas... Turma, o que dá a entender é que vocês não assistiram com muita atenção a videoaula de revisão.
certo? Sugestão minha aqui, baseada nessa avaliação que está sendo feita aqui. Vocês precisam assistir novamente a videoaula, né? Tá um negócio aqui que está evidenciando, as evidências estão mostrando que não foi bem compreendido o assunto. Então, tarefa de mais tarde ou do final de semana, assistir novamente as videoaulas, número 1 e número 2. Não sei se a número 2 vai estar no mesmo resultado. Bom, a simplificação, turma, ela não é uma regra de equivalência, é uma regra de inferência. Então, regra de equivalência, para vocês não esquecerem jamais, são aquelas em que eu posso substituir uma forma pela equivalente dela. Por exemplo, eu tenho ali a implicação, P condicional Q. Eu posso substituir aquela implicação por não P de junção Q, certo? Porque é a regra da implicação, que é uma regra de equivalência. A contrapositiva também é uma regra de equivalência. Eu posso substituir a condicional pela sua contrapositiva e vice-versa. Não esqueçam jamais também que as regras de equivalência, elas são vias de mão dupla. Ou seja, se eu tenho uma contrapositiva, eu posso substituir ela por uma condicional, a condicional equivalente a essa contrapositiva e vice-versa. Beleza? Entendido? Todas essas três aqui, dupla negação, associatividade e implicação, são regras de equivalência, exceto a simplificação. A simplificação é uma regra de inferência. Nas regras de inferência, o que é que nós precisamos observar? E é outra coisa para vocês não esquecerem jamais. Numa regra de inferência, eu preciso observar bem a estrutura da fórmula, certo? Se aquela estrutura, ela se encaixa na regra de inferência. No caso da simplificação, nós temos o quê? Nós temos uma conjunção, né? P conjunção Q, ou Φ conjunção Psi, e eu posso simplificar, ou seja, eu posso extrair um dos conjuntivos, né, ou ambos os conjuntivos, em derivações posteriores. Beleza? Não esqueçam jamais. Daqui é para vocês não esquecerem nunca mais. Vamos lá, avançar. Penúltima pergunta. Jander mantendo a posição, né? O João bateu o recorde aqui de avanços. Beleza? Mas vamos lá, que ainda tem jogo. Ainda tem jogo aqui. Certo? Surpresas podem acontecer. O predicado é uma frase declarativa cujos valores V ou F dependem de uma ou mais variáveis. Vejam bem, estou falando aqui sobre frase declarativa. O predicado é uma frase declarativa, certo? Que depende, né, cujos valores V ou F dependem de uma ou mais variáveis. Será que isso é verdadeiro ou é falso? Né? Aí tá fácil, é para todo mundo acertar. Opa, show de bola. 17, a maioria acertou, parabéns. Bom, toda vez que a gente fala de frases declarativas, vocês precisam lembrar que elas são sentenças, certo? Só que as frases declarativas, aliás, nem toda frase declarativa é uma sentença, desculpa. Bom, quando é que ela é uma sentença? Por exemplo, está fazendo calor. Essa é uma frase declarativa, que é uma sentença, que ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Já uma frase declarativa do tipo X é ímpar, ela é uma frase declarativa, mas ela não é uma sentença. Por quê? Porque para ela ser uma sentença, eu precisaria ter um valor do X, certo? Então, nesse caso, significa o quê? Que é um predicado, ok? Então, a característica de um predicado é essa. Os valores de verdade desse predicado dependem dos valores das variáveis. Ou seja, se eu tenho a frase declarativa X é par, né? Ela é verdadeira ou é falsa? Não sei. Vai depender de quê? Vai depender do valor do X, certo? Se eu substituir o X por 2, então o que é que acontece? A minha frase declarativa, ela passa a ser uma sentença. Entendido? Então, por favor, não esqueçam desse conceito, porque é um conceito básico, porém muito importante, principalmente para o que virá a partir da semana que vem, que nós começaremos a trabalhar com a questão das demonstrações, que é um dos pontos cruciais do estudo da matemática discreta. Vamos aqui avançar. Olha aí, o Alcântara ganhou um foguinho por conta da maior sequência de respostas corretas, e o Jander continua na posição, na primeira posição. Vamos ver se ele mantém. Acho que no quiz passado o Jander perdeu
na última pergunta, não foi? Vamos lá. Eu tenho aqui uma sentença, né? O domínio é os inteiros. A sentença diz o seguinte: G, x e y, né? Tem um predicado G de x e y, x é maior do que y, certo? A sentença, para todo y existe um x, tal que x seja maior do que y, ela significa o quê? Né? Vejam bem. Qual seria a tradução dessa... Beleza, olha aí, pau a pau, empate, né? Então, quando a gente trabalha com lógica de predicados, né, só para a gente recordar o semestre passado, nós precisamos ter bem definidos um domínio, né, um domínio, o universo do discurso. No caso aí, nós temos como domínio o conjunto dos números inteiros, e nós temos um predicado, o predicado G, que tem duas variáveis, as variáveis x e a variável y. Esse predicado G, ele está simbolizando essa expressão aqui, x é maior do que y. Então, aqui eu tenho uma sentença, né? No caso aqui é uma sentença aberta, e ela diz o seguinte: para todo y existe um x, tal que x é maior do que y, certo? Então, ele está dizendo o seguinte, que para todo inteiro vai existir um x, tal que esse x ele é maior do que y. Então, vejam que ele está dizendo que sempre vai existir um número inteiro maior do que o outro, certo? Qualquer inteiro que eu colocar, ele vai existir um número, né, que é maior do que ele. Bom, para a gente aproveitar esse momento e fazer uma breve revisão da lógica de predicados, vocês devem lembrar que quando eu falo de quantificação universal, que é esse azinho de cabeça para baixo, eu estou me referindo a todos os elementos de um dado universo do discurso. Quando eu faço uma quantificação existencial, que é esse Ezinho ao contrário, eu estou assumindo que existe pelo menos um elemento que satisfaz uma determinada propriedade. Certo? Entendido? Bom, vamos aqui ao nosso pódio. Finalmente ver quem foi que concluiu. Né? 5 perguntas corretas aqui. O Alcântara, parabéns. O Herbert, segundo lugar. E o nosso primeiríssimo lugar foi... Nosso amigo Jander, beleza, parabéns, Jander, Alessandro e o Pedro ficaram em 4º e 5º lugar, certo? Beleza. Então, parabéns. Turma, vamos agora só para mais um último carro do dia, que é a parte 2, certo? Vamos ver aqui, ó, teve aqui uma pergunta que o sistema classificou como perguntas difíceis, né? Então, essa pergunta aqui, muito provavelmente, vai pintar lá na avaliação, na primeira avaliação de vocês, que eu falei no nosso primeiro dia de aula, certo? Eu costumo pegar as questões que tiveram menor índice de acerto nos quizzes para aproveitar para a nossa avaliação, tá bom? Então, deixa eu interromper novamente aqui o compartilhamento e vamos para o nosso último carro do dia, que é a parte 2 da revisão de lógica matemática. E aí, o pessoal que nunca brincou de Kahoot, né? Tá gostando aí? Estão achando interessante a experiência? Sim ou não? Se manifesta aí no chat. Beleza. Vamos lá. Atenção. Ó, quando vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma questão, vocês se manifestem também, viu? Não deixem passar a oportunidade de manifestar uma dúvida. Ladies and gentlemen, vamos ao PIN. Ops. Já está aparecendo aí para vocês, 873-3482. Ah. Boa. Eu estava observando as respostas de vocês no questionário que eu passei no final do semestre e vi que boa parte comentou que gostou da experiência com o Kahoot. Por falar em questionário, esse semestre eu vou aplicar novamente um questionário com vocês, assim como também com a turma de Lógica e Matemática, porque a minha pesquisa continua sobre essa experiência de usar a sala de aula invertida, tá bom? Então, em breve eu vou mandar uma mensagem para vocês
no sistema acadêmico e no grupo lá do WhatsApp, com o link para o questionário que eu gostaria muito que vocês respondessem para ajudar na minha pesquisa, tá bom? Bom, vamos lá, turminha. Beleza, tá quase todo mundo aí. Ó, lembrando que com esses 3 Kahus de hoje, você já tem 3 notas de Kahoot mais a nota de frequência, né? Então, a frequência já temos 2 aulas, né, dessa semana, certo? E outro aviso, quem faltou a aula da semana passada, aliás, dessa semana, desculpa, a aula de segunda-feira, e por algum motivo não está presente também na aula de hoje, lembre-se de qual é o procedimento. Assistir a gravação, que mais tarde vai estar lá no meu canal, né, a da aula de hoje, fazer um relatório e mandar por e-mail até o final do semestre para poder contabilizar essa frequência, tá certo? Bom, vamos iniciar aqui, acho que já está todo mundo, né? Beleza? Então vamos iniciar. Parte 2 da nossa revisão de lógica matemática. Nessa parte 2, a gente vai enfatizar o que aqui? Nós vamos trabalhar com aquela parte, né, do capítulo, aquela seção, que fala sobre a lógica em matemática. Beleza? Gente, é uma sentença que estipula o significado de um novo termo, símbolo ou objeto. Eu estou falando de quê aí? Estou falando de proposição, estou falando de predicado, estou falando de axioma, estou falando de definição, né? Isso daí é o quê? Essa parte é muito importante, porque ela é base para a nossa próxima aula da quinta-feira, que é a aula sobre métodos de demonstração. Opa, show de bola! Né? Temos aqui, a maioria acertou. Então, o que é uma definição? Né? Uma definição em matemática, ela é um pouco diferente da definição que você encontra no dicionário. Né? No dicionário, você tem uma definição descritiva. As definições em matemática, elas, como diz o autor do nosso livro-texto, elas acabam criando um objeto, certo? E muitas vezes você precisa recorrer a definições quando você está construindo uma demonstração. Demonstração é assunto da próxima aula, da semana que vem, beleza? Com relação à proposição, que foram 3 que marcaram aqui, proposição você deve lembrar que é um assunto que a gente viu em lógica proposicional, né? Então, é uma sentença e você tem um valor verdadeiro ou falso. Não cabe para definição. 2 marcaram predicado a gente acabou de ver também, né? E axioma, né? Foram 4 que marcaram axioma. Não tem a ver também com definição, mas um axioma, assim como as definições, podem ser utilizados nos processos de construção de demonstrações, tá bom? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Já está ficando até sem graça o Jander sempre em primeiro lugar. Brincadeira, viu, Jander? Então, vamos lá, avançando aqui. Certo. Mais um quiz. Sentença que segue logicamente de outra sentença previamente estabelecida ou dada. Né? O que seria essa sentença? Eu li uma do... Vale, será que congelou? Opa! Acho que deu uma congelada aqui no Kahoot. É bom que vocês prestem bem atenção aí na sentença, né? Agora vai. Pronto. Sentença que segue logicamente de outra sentença previamente estabelecida. Eu estou falando de quem aí? Estou falando de teorema? Estou falando de postulado? Estou falando de demonstração ou de lema? Então, teorema, postulado, demonstração e lema são conceitos que foram apresentados lá no vídeo, né? Opa, já? Teorema, maioria acertou, muito bem. Então, o que vem a ser um teorema? Um teorema, né, é uma sentença que segue logicamente de outra, previamente estabelecida ou dada. O teorema que vocês conhecem bastante, né, talvez o primeiro teorema ao qual vocês foram apresentados, é o Teorema de Pitágoras. E com relação a teoremas, a gente precisa lembrar sempre que, diferente das definições, teoremas precisam ser demonstrados, certo? Então, uma sentença só, vamos dizer assim, ela só obtém o status de teorema quando ela é demonstrada, tá bom? Até que uma sentença
que é vista como sendo um possível teorema, enquanto ela não for demonstrada, ela é uma conjectura, certo? Uma vez que ela foi demonstrada, beleza, passa a ser teorema. E você pode utilizar teoremas também nos processos de demonstração. É muito comum, na construção de uma demonstração, você recorrer a teoremas que já foram previamente demonstrados, que já foram previamente provados, certo? Ora, quando você está utilizando, por exemplo, usando a dedução natural, né, o pessoal que fez lógica matemática muito recente deve estar lembrado de como é que funciona a dedução natural. Ali você está utilizando fórmulas que já são provadas, como, por exemplo, o modus ponens, o modus tollens. Ali, de certa maneira, é o que a gente faz, né? Só que de uma forma bem mais simbólica, né, bem mais formal, é o mesmo procedimento que a gente vai fazer quando a gente estiver construindo demonstrações utilizando teoremas que já foram devidamente provados para na construção da nossa demonstração, certo? Eu estou enfatizando muito essa história de demonstração, de método de prova, porque é o assunto que a gente vai ver na próxima semana, e é um assunto que costuma ser um pouco difícil para muitas pessoas, para muitos estudantes de lógica matemática. Aliás, matemática discreta, desculpa. Bom, vamos lá avançar, que a hora já está avançando. Olha aí, o nosso amigo Herbert assume a liderança da competição. Muito bem, vamos avançar aqui. E o Julinho bateu recorde, né? Então, temos aqui uma sentença para todo x. Se px, então qx, no domínio dos inteiros, em que px x é primo e qx x é par, né? Qual é o seu contra-exemplo? Gente, contra-exemplo é quando a gente nega uma determinada fórmula. Então, vocês estão observando que essa fórmula aqui é uma fórmula quantificada universalmente. Se eu negar essa fórmula toda, qual é a fórmula que eu vou obter? Vai ser um contra-exemplo. Mas esse contra-exemplo vai estar em que formato? Né? Observe aí. Aguarda um instantinho que eu preciso abrir aqui a porta do quarto para alguém sair. Bom, não. Pronto. Eu vou de volta. Lá. Bom, quem estava saindo era um dos bichanos daqui de casa. Que você já deve ter visto várias vezes nos vídeos de pré-aula, sempre aparece, em quase todos eles aparece um deles. Ó, presta atenção, o que você vai fazer? Você vai negar essa fórmula aqui. O que é que você vai obter a partir da negação dessa fórmula? Esse é o contra-exemplo. Vamos lá. Beleza? A maioria acertou, certo? Bom, vamos aqui alguns comentários a respeito das respostas que não foram corretas. Uma pessoa marcou a alternativa vermelha. Na alternativa vermelha, o que aconteceu? Lá está escrito para todo x e a contrapositiva dessa condicional aqui, certo? Bom, não está correto por quê? Porque quando você nega uma sentença, né, no caso de uma sentença quantificada universalmente, o primeiro resultado que você vai obter é que, ao negar a sentença, você vai negar o quantificador universal. Quando você nega o quantificador universal, ele, vamos entre aspas, ele se transforma num quantificador existencial. Então, a negação de um quantificador universal é quantificador existencial. Beleza. Nesse processo de negação, o que vai acontecer? O conectivo da negação ele vai entrando, entre aspas, na fórmula, correto? Então, o que vai acontecer? Ele vai passando por aqui, pela fórmula. Quando ele passa pelo quantificador universal, esse quantificador universal vira um quantificador existencial, como vocês podem observar na alternativa correta. E aí ele chega, vamos dizer assim, aqui na entrada da condicional. Bom, se eu negasse a condição, vocês haverão de concordar comigo que é complicado eu negar essa condicional. Como é que a gente nega uma condicional? É muito, muito estranho. Né? Eu, particularmente, não imagino como é que a gente consiga fazê-lo. Mas o que é que nós podemos... a que nós podemos recorrer?
todo mundo aqui sabe que uma condicional, ela possui como equivalente uma disjunção, né? Que você pode fazer a substituição através da regra da implicação. E que substituição é essa? É a disjunção, onde eu tenho o antecedente negado e o consequente normal, certo? Então, nós teríamos o quê? Não PX, disjunção QX, correto? Entendido? Então, vamos lá, vamos prestar atenção. Quando você nega você não pode negar a condicional direto. Você precisa o quê? Substituir a condicional por um equivalente dela. No caso, você vai substituir por quem? Pelaquela disjunção que equivale a uma condicional, que é o antecedente negado, disjunção, o consequente. Feito isso, aí sim você pode negar essa sentença. Quando você nega essa disjunção, o que é que você está aplicando aí? Você vai estar aplicando, né, De Morgan, correto? Lembra de De Morgan? Eu tenho aqui a negação fora dos parênteses, certo? E o consequente. Gente, vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui um outro programa, que aí fica mais fácil vocês entenderem essa explicação, certo? Aí, aqui. Aqui eu preparei para nosso segundo tempo, mas aí eu posso utilizar aqui pronto. Vamos aqui. Então vejam bem, o que é que nós temos ali? Para vocês entenderem, porque realmente, como disse o Pedro Eduardo, essa questão aqui carece de uma explicação mais detalhada. Então eu tenho aqui, ó, não, para todo x, certo? Deixa eu só ver aqui no Kahoot. Para todo x é um condicional, correto. Px, condicional, qx. Tá todo mundo acompanhando aí, bonitinho? Tá todo mundo vendo aí a telinha? Então, gente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos negar essa forma. Isso quer dizer que eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Beleza? Então, para negar a fórmula toda, eu preciso fazer isso. Tranquilo? Bom, o que vai acontecer? Essa negação, ela vai, como eu disse, entre aspas, entrar nessa fórmula. E quando ele passa pelo quantificador universal, esse quantificador universal, e a minha negação passou por ele, transformou ele, digamos assim, né? Eu não sei nem se matematicamente essa expressão seria correta, transformou ele, beleza? Mas eu acho que é só a título de compreensão de vocês. Agora, o que nós temos aqui? Temos que isso é equivalente a essa de cima. Lembre-se da noção de equivalência. Bom, eu não posso negar essa condicional diretamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos valer da equivalente de uma condicional, que é não P disjunção QX. Correto? Então, isso daqui também é equivalente ao anterior. Observe a sequência que eu estou fazendo aí. O que vai acontecer? Ao final desse conjunto de alterações que eu estou construindo, nós vamos chegar nisso daqui. Certo? Nós vamos chegar aqui. Preste atenção como é que a gente chega até aqui. Vou voltar para lá. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar De Morgan. Eu vou botar aqui DM, aqui eu botei a regra da implicação, certo? Agora, a gente faz o seguinte. Mantém aqui o existe x, né? Vou aplicar De Morgan, vai ficar não px, certo? Vou deixar aqui entre parênteses para ficar mais organizado. Essa lei de De Morgan, quando eu faço a negação de uma disjunção, eu vou obter o quê? Uma conjunção com os dois conjuntivos negados. O primeiro conjuntivo já está ok, coloco aqui a minha conjunção e nego o QX, que é o meu segundo conjuntivo. Beleza? Apliquei De Morgan, né, para chegar aqui, fazer o seguinte.
Demógrafo aqui. Certo? Beleza? Então, a partir daqui, o que é que nós podemos fazer? Já terminou? Não. Eu agora preciso eliminar essa dupla negação. Nós sabemos que a dupla negação equivale ao próprio símbolo, e nós temos isso daqui. Ok? Vou botar aqui entre colchetes para ficar bonitinho. Cheguei aqui a partir de uma dupla negação e vou lá. Observe que essa... Temos dar aqui de canetinha? Essa sentença aqui... Certo, Pedro? Tudo bem. Qualquer coisa, Pedro, tu assiste a gravação depois, tá certo? Mas vai acompanhando aí o que você puder. Então, gente, observem essa fórmula, que ela está igual a essa fórmula aqui. Ok? Então, entenderam aí? Então, quando eu vou negar uma fórmula na lógica de predicados, eu preciso atentar para todo esse processo, certo? Então, isso é a negação de uma fórmula na lógica de predicados, que era até um assunto que eu tinha reservado para comentar com vocês no segundo tempo, mas eu acho que, como eu já estou comentando agora, dispensa apresentações. Pergunto a todos, alguma dúvida com relação a isso? A esse procedimento que eu fiz nessa questão? Ficou claro para vocês a negação de uma fórmula? Ah, e se fosse a negação de uma fórmula quantificada existencialmente? Era o mesmo processo. Só que quando eu nego uma fórmula quantificada existencialmente, né, o quantificador existencial ele vai se tornar o quê? Um quantificador universal. Beleza? Gente, vamos avançar aqui, porque já está bem avançado aqui o tempo. O Pedro Eduardo, foguinho nele. Herbert mantendo a liderança, mas colado aqui o Jander na cola dele, cheirando o cangote dele. E vamos aqui para a penúltima pergunta. Bom, o que é um modelo? O modelo, ele está dizendo aqui, é uma representação de um sistema axiomático. Será que isso é verdade? Será que isso é falso? Essa noção de modelo também foi comentada com vocês na parte que antecede, né, a sessão de demonstração lá no livro. Eu recomendo demais que vocês procurem dar uma lida nessas sessões, né, principalmente nessa sessão que, se eu não me engano, é a 1.4. Vou dar uma olhada aqui no livro. Show de bola! A maioria acertou, beleza? Então, o modelo é uma representação do sistema axiomático. O sistema axiomático, ele, vamos dizer assim, ele é uma generalização. E aí a gente utiliza um modelo para, vamos dizer, de uma certa maneira, construir uma representação daquele sistema axiomático, certo? Então, baseado no sistema axiomático, eu posso construir diferentes modelos, desde que eles sigam à risca, né, aquilo que é dito no sistema axiomático. Vamos à nossa última questão, né? Opa, nosso amigo Jander reassumindo aqui a liderança, seguido do Pedro Eduardo, que subiu mais uma posição. Show de bola. Espero que ele consiga manter aí a internet dele funcionando. Vamos para a última questão. Demonstrações de teoremas são feitas somente através do sistema axiomático? Turma, essa daí é para todo mundo acertar. Porque eu já falei muita dica sobre essa questão aí ao longo da nossa aula de hoje. Se pelo menos um não acertar essa questão aí, olha, vai precisar pagar prenda também. Certo? A seção 1.4. Meu Deus, 5 não acertaram. Que coisa. Acertou, Mário? Parabéns, cara. Gente, como eu falei ao longo de vários momentos desse nosso Kahoot, demonstrações, elas podem ser feitas também através de definições, certo? Ela pode ser feita através de outros teoremas e não somente através de sistemas axiomáticos, certo? Então, a casca de banana aqui da questão é que eu coloco aqui um somente, né? Bom, eu vou manter aí a sugestão da Mariana, certo? Sugestão boa. Vamos ver aqui o nosso pódio final. Beleza? Vamos lá. Nossa amiga Alessandra. O interessante é que os 3 primeiros colocados de todos os Kahoots acertaram todas as questões, né? Isso é muito bacana. Aí o Jander novamente assumindo, né?
Dessa vez, Matheus e Herbert em quarto e quinto. Parabéns, show de bola. Gente, ó, com isso daqui a gente encerra a nossa primeira parte da aula de hoje. Já são 11h17, mas eu preciso ainda comentar com vocês alguns tópicos para a gente poder fechar a primeira parte, né, do nosso estudo, tá bom? Então, eu peço a todos um pouco de paciência hoje, né? Hoje, realmente, a gente vai ter que se estender um pouco mais, tá bom? Mas a gente vai concluir. Beleza? Então, é o seguinte, ó, vou aqui interromper aqui o compartilhamento, vou interromper a gravação, porque agora a gente vai dar aquela pausazinha de 10 minutos para banheiro, tomar água